Marcos capítulo 3, versículo 1. Vamos orar. Pai, fala conosco. Aquieta o nosso espírito diante das ventanias, diante das incertezas. Nos faça confiar em Ti, Senhor. Senhor, nós invocamos o nome do Senhor Jesus e Te pedimos espírito de revelação e espírito de conhecimento. Liberamos neste lugar a palavra profética do Senhor, que trará direção. Essa é a noite, Senhor, que o Senhor preparou aos Teus filhos para entrar nesse prédio, para receberem a Tua palavra. Então, Senhor, mova de uma forma sobrenatural. Me dê palavras que vão traduzir realidades espirituais, mas dê à Tua igreja olhos para ver e ouvidos para ouvir, pelo poder do nome de Jesus. Eu repreendo toda ação contrária, a ação do Espírito do Senhor neste lugar, e nós comandamos os anjos para ministrar em favor da igreja, daqueles que hão de herdar a salvação, em nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 3, versículo 1 diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando se curaria no sábado para o acusar. E os fariseus, os herodianos, estavam ali só observando se Jesus faria o milagre. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos, presta atenção nisso, contra ele, procurando ver como o matariam. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus entra numa sinagoga, e ali tem um homem com a mão mirrada, e os fariseus, os herodianos, eles já sabiam que Jesus tinha poder de curar. Então eles estavam testando Jesus, porque era um dia de sábado. Eles queriam acusar Jesus de alguma coisa. Então eles falaram: vamos colocar esse doente aqui na sinagoga. Se Jesus curar ele, nós acusamos Jesus. Nós vamos ter um motivo para matá-lo, um motivo para prendê-lo. Amém ou não? Deixa eu te falar uma coisa, para que você entenda o contexto. Sinagoga é diferente de templo. O que é o templo? Na época de Moisés, ele sobe no Sinai, e Deus dá um modelo do tabernáculo. Moisés desce e manda construir o tabernáculo. Bezaleel vai ser o responsável por isso. Então Moisés convoca o povo. Cada um traga aquilo pelo qual o Espírito Santo moveu, o coração se mover voluntariamente, uma oferta ao Senhor: ouro, prata, pedras preciosas, tecido. E a Bíblia diz que o povo é levado diante do Senhor, e o povo eles vão trazer a oferta diante de Moisés, até Moisés dizer: não precisa mais, porque temos o suficiente. Então o tabernáculo de Moisés é edificado. É um tabernáculo móvel, porque à medida que a nuvem se move, tem que desmontar o tabernáculo e levar. No tempo de Davi também vai estabelecer esse tabernáculo com algumas modificações. Davi coloca o louvor no meio, porque não tinha louvor até então. E nós conhecemos como o tabernáculo de Davi, amém, igreja? Mas então Davi um dia tem uma revelação do Senhor. Davi diz: olha, eu tenho palácio, mas Deus não tem aonde morar. Vamos construir uma casa para Deus. Então o Senhor diz para Davi: Davi, quem te contou isso? Quem te contou o sonho que está no meu coração? Porque Davi teve parte da revelação. Ele teve a revelação que para construir uma casa para Deus, e o que Deus queria, uma casa, amém?
Só que não uma casa feita por mãos humanas. Deus queria uma casa para morar, e essa casa que Deus sempre quis, aponta o dedo de profeta para o seu irmão, diga: é você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas quando Davi foi construir, Deus diz: Davi, você não pode construir, porque você é um homem de guerra, você tem sangue em suas mãos. Mas o teu filho, Salomão, ele vai construir. Então Davi, como um pai sábio, ele guardou tesouro, ele guardou riqueza do seu tesouro pessoal, da sua fortuna pessoal. Ele guardou ouro, prata, muito dinheiro, para que Salomão edificasse. Então Salomão se levanta como rei, e ele estabelece o que nós conhecemos hoje como o templo de Salomão. Uma obra faraônica. Irmão, era revestido de ouro por dentro, por fora. Irmão, alguns estudiosos pegaram as barras de ouro para medir a quantidade de ouro que tinha. Se você for pegar em barra de ouro, você dá a volta na terra. Esse era o nível da quantidade de ouro que existia naquela época. Vamos ler um texto, 1 Reis, capítulo 6, versículo 21. 1 Reis, capítulo 6, versículo de número 21. 1 Reis, capítulo 6, versículo de número 21. Quem achou, diga amém. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro, e com candeias de ouro pôs uma cortina diante do oráculo, e revestiu com quê? Ouro. Versículo 22. Assim cobriu de ouro toda a casa. Olha para você ver a grandeza disso. Inteiramente também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do oráculo. Versículo 30. Irmão, tudo era ouro. Também revestiu de ouro o soalho da casa por dentro, e era algo extremamente magnífico. Era a glória de Israel. Quando inaugurou, Deus desceu com poder. Deus prometeu todo mundo que orasse virado para o templo, Ele iria responder. Mas a nação desobedece, a nação peca, Salomão morre. E a Bíblia diz que Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, pega o ouro, leva os utensílios para a Babilônia, leva cativo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e muitos outros cativos à Babilônia. Amém ou não amém? Mas no final do cativeiro, Deus levanta uma turma de homens cheios do Espírito Santo. Porque é assim, quando Deus vai fazer uma obra, Ele levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Diga, Ele vai levantar você hoje por uma grande obra. E a Bíblia diz que então se levantou Neemias, Esdras, Zorobabel, Jesua, e eles começaram a reedificar aquilo que havia sido destruído. E quando eles terminam, os mais velhos, aqueles mais antigos que conheciam o templo de Salomão, quando eles oram, porque eles edificaram debaixo de tábuas, era simples, não tinha dinheiro, irmão. É um povo que era escravo, que agora está voltando para a sua cidade, amém? E a Bíblia diz que quando os mais velhos olharam, começaram a chorar, porque lembraram da glória passada. E os mais novos, que nunca tinham visto nada, nasceu debaixo de escravidão, ficaram felizes. Deixa eu te falar uma coisa, é muito perigoso quando a sua alegria está baseada só no passado. Quando Deus me usava, quando Deus movia na minha vida, quando Deus fazia isso, irmão, é glorioso o que Ele fez no passado, mas a glória da segunda casa precisa ser maior do que a da primeira, amém? E a Bíblia diz que o Senhor então disse: não se desanimem, uma palavra de ânimo, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Pastor, quando isso literalmente se concretizou, quando Jesus entrou no templo, 12 anos, porque o templo de Salomão e o templo de Moisés tinha uma arca, mas o templo que Zorobabel edificou, que era feinho, cheio de tábua,
esse entrou a arca viva dentro dele, Jesus ficou lá, então se cumpriu, a glória do segundo é maior do que o do primeiro. O primeiro tinha a representação da arca, o segundo tinha a própria divindade na terra, amém, irmãos? 500 anos depois que Esdras, que Neemias, que Zorobabel edificam, Herodes vai reconstruir, porque agora ele quer algo glamuroso, poderoso, praticamente o dobro do templo de Salomão, muito bonito. Não tinha o poder do ouro, da prata, a riqueza de Salomão, nunca houve, mas era, em comparação ao de Zorobabel, algo extraordinário, também faraônico. Mas porque Herodes construiu, ele criou um grupo, os herodianos, que eram responsáveis pela liturgia, pela administração, eram os guardas do templo. E os herodianos então criaram alguns parâmetros, alguns princípios, que não eram de Deus, mas foram criados. Entre eles, nenhum paralítico, nenhum manco, nenhum cego, nenhum aleijado, nenhum deficiente pode entrar no templo. É por isso que quando lá em Atos, Pedro vai curar, vamos ler em Atos capítulo 3, versículo 1. Está frio, quer que sobe o ar? Isso, desliga o daqui, irmãos, fazendo um favor. Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim: e Pedro e João subiram juntos aonde? Aonde? A hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha onde, irmãos? A porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele não entrava. O máximo que ele poderia chegar é aonde? Na porta. Porque havia uma ordem dos herodianos que aleijado, que deficiente não pode chegar diante do templo. Quantos estão entendendo até aqui? Dá um amém, dá um aleluia, dá um glória a Deus. Então, existia também as sinagogas, onde eles se reuniam nos sábados. É como se fosse a igreja mãe e a congregação, para que você tenha uma noção na sua mente. Agora, na sinagoga era um pouco diferente, porque na sinagoga, no templo não pode entrar o deficiente, mas na sinagoga podia, com algumas restrições. Primeiro, o príncipe da sinagoga que escolhia. Então tinha um sorteio, hoje pode entrar 10, amanhã pode entrar, da semana que vem, outros 10, não pode entrar todo mundo. Segundo, eles têm que ficar no canto, no chão, e não podem falar. Eles têm acesso à sinagoga, mas são excluídos de qualquer coisa que fale, amém, irmãos? Presta atenção. Esse era o contexto pelo qual o Senhor Jesus se encontrava. Essa era a situação pelo qual o Senhor Jesus se encontrava em Marcos. Volta agora em Marcos capítulo 3, versículo 3. Eu te contei o contexto para começar a pregar. Aleluia. Aleluia. Marcos capítulo 3, versículo 3. Pode ir, vamos para o versículo 1. Começa do versículo 1, Arthur, para mim, fazendo favor. Isso, versículo 1. Que fica mais fácil. E outra vez entrou aonde? Que pode entrar os aleijados, mas não pode falar, tem que ficar no canto e no chão. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Ele foi sorteado naquele dia para estar naquele lugar. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem aonde? A primeira coisa que eu quero falar nessa noite é que o Senhor Jesus disse àquele homem: levanta-te, põe-te de pé, fica de pé. Irmão, nós precisamos entender que aquele homem, ele não podia se levantar, ele não poderia falar, ele tinha que ficar no chão. Porque era assim, na sinagoga todo mundo sentava, alguém guiado pelo Espírito Santo, ele então se levantava, subia no lugar mais alto,
E aí começava a pregar. Então Jesus entrou na sinagoga, veio para o lugar mais alto e começou a pregar. Enquanto Jesus estava pregando, ele disse para o homem da mão mirrada lá no final: levanta-te. Chegou o momento de você Oi, acho que acabou a bateria. Levanta-te. O que significa isso para mim e para você? O Senhor é aquele que nos conhece. Ninguém passa despercebido diante de Deus no culto. Ninguém passa despercebido diante de Deus num momento como esse. O Senhor Jesus me conhece, o Senhor Jesus te conhece. Estar no canto, irmão, é algo pejorativo, que fala em estar em qualquer lugar. Está no chão, não fala de não ter relevância. Aquele homem se encontrava em qualquer lugar e sem relevância, mas o Senhor Jesus o encontrou e diz o quê? Levanta. Diga para o seu irmão, na autoridade de Jesus Cristo, diga: hoje é o dia que o Senhor te encontra e te diz, em nome de Jesus, levanta-te, levanta-te, fica de pé, em nome de Jesus. Esse é o ultimato de Cristo na minha vida, na sua vida. Saia do lugar do anonimato e se levante hoje para viver o que eu tenho para você, para viver o chamado que eu tenho para você. Você não foi chamado para ficar no canto esquecido, você foi chamado para realizar o propósito de Deus, você foi chamado para brilhar. Então eu estou te dizendo nessa noite: levanta-te, levanta-te. Levanta-te, saia do lugar da mediocridade e comece a viver os sonhos de Deus na sua vida, irmãos. Irmão, lugar de canto é lugar de gente paralisada, é lugar de gente sem perspectiva. Jesus estava dizendo para aquele homem: eu tenho um chamado na sua vida, o meu chamado é superior. Saia do canto e levanta-te. O diabo é que quer te ver prostrado, o diabo é aquele que quer te ver humilhado, o diabo é aquele que quer te ver abatido, mas o Senhor é aquele que te diz: levanta-te. Olha o que o Senhor diz em Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz: e disse-me, filho do homem, põe-te o quê? Põe-te o que, igreja? Fica de pé, e então eu falarei contigo. Ficar de pé é se posicionar. Irmão, tem momento na vida que nós precisamos nos posicionar. Deus nos trouxe aqui para nos tirar do canto. Chega de uma vida de canto, chega de uma vida às margens. É preciso nos posicionarmos, nos levantarmos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. É preciso começar algo novo, e para que o novo de Deus aconteça, eu preciso primeiramente me posicionar. Você tem que posicionar em relação ao seu ministério. Você tem que posicionar em relação à sua família, em relação à sua vida financeira. Há uma necessidade de uma posição sua. Antes de Jesus curar aquele homem, Jesus precisa primeiro levantá-lo. Antes de Deus começar a te usar de uma forma sobrenatural, Deus precisa te levantar e te tirar do anonimato. Quando aquele homem levantou, ele sabia da consequência. Todo mundo no estado dele que se levantasse seria expulso da sinagoga e nunca mais entraria. Quando aquele homem levantou, ele estava disposto a abandonar tudo. Ele poderia nunca mais entrar no lugar onde a palavra era ministrada. Você tem noção do que é isso para Israel? Aquele homem levantou, ele estava disposto a abandonar tudo, mas ele não poderia mais ficar no lugar do anonimato, ele não poderia mais ficar no lugar do isolamento, ele precisava viver o que Deus tinha para ele. Então ele se levantou, e nessa noite o Espírito do Senhor te trouxe aqui para te dizer: levanta-te, levanta-te e levanta-te, porque eu tenho algo para fazer na sua vida, e você não pode ficar no canto, você não pode ficar escondido, porque a candeia foi feita para brilhar, e eu te chamei para brilhar. Nós precisamos viver assim. Profetiza, profetiza. Eu quero que você seja usado. Diga: levanta-te, levanta-te. Sai
sai do anonimato, sai do esconderijo. Em nome de Jesus, eu declaro, apareça. Aleluia. Isso é canto. Jesus viu aquele homem. As pessoas acharam que Jesus não tinha visto. Marcos capítulo 3, versículo 3 ainda, volta lá no texto. Marcos 3, 3. O Senhor disse, levanta-te, vem para o... Para o meio. Vem para o meio. Sai do isolamento. Vida cristã sozinha não existe. Vem para o meio, vem para a comunhão, meu irmão. Vem para o relacionamento, vem para a vida da igreja. Não tem como servir a Deus sozinho. Você pode ser o santarrão. Vai cair, vai enfraquecer, porque só há vida no meio da igreja. Então Jesus disse, olha filho, primeiro você tem que se posicionar, mas depois que você se posiciona, vem para o meio, vem para a vida da igreja. E por que é importante eu estar no meio? Porque Jesus está no meio. Pastor, como assim Jesus está no meio? Tem 3 pessoas sendo crucificadas, Jesus e mais 2, aonde Jesus está? João tem a visão do trono, e aonde Jesus se encontra? No meio. Pai, Filho e Espírito Santo, aonde Jesus se encontra? Onde tiver 2 ou 3 estarei no meio. Sadraque, Mesaque e Abednego no meio da fornalha, e havia um 4º homem que estava onde? No meio. Fala para esse irmão, o Senhor está no meio, e Ele te chama para o meio. Aleluia. Por meio dos salvos, por meio da célula, por meio dos radicais livres, por meio daqueles que oram, por meio daqueles que buscam a Deus, por meio daqueles que estão servindo. Você precisa sair do anonimato, se posicionar e vir para o meio da igreja. Há algo extraordinário de Deus te esperando, mas vai acontecer quando você está vinculado com a igreja, com o corpo de Cristo. Não há avivamento solitário. Nunca Deus levantou um homem para salvar a nação. Deus levanta o corpo, e o corpo é a igreja dele. Quer milagre, quer viver debaixo de cura, quer viver debaixo de provisão, começa a se relacionar com a igreja. E dá uma cutucada nesse irmão, diga, ei, eu preciso de você. A minha bênção está ligada a relacionar com você. Eu fui chamado para o meio, e você também. Sabe, irmão, olha a reviravolta que o Senhor está fazendo na vida desse homem. Ele sai do anonimato, se levanta, se posiciona, e agora o Senhor chama para o meio. Irmão, quando ele veio para o meio, os herodianos na hora queriam tirá-lo. Porque esse homem da mão mirrada ousa vir para o meio. É assim que o diabo vai te enxergar a partir de hoje. Quem é esse irmão? Quem é essa irmã? Quem é essa pessoa que pensa que pode ser usada por Deus? Eu coloquei ele de escanteio, eu derrubei ele está com a mão mirrada, ele está paralisado, ele não pode agir. Quem é ele para estar vindo ao meio? E você vai dizer, o mestre está me chamando, o mestre me chamou para o meio, está na hora de agir, está na hora de fazer a obra do mestre. Você não pode vir por meio, você não está perfeito, ele tinha um defeito, e quem sabe essa é a sua história. Você não é perfeito, mas o mesmo Jesus que chamou aquele homem, continua te chamando. Levanta-te, venha para o meio, eu te chamei para comunhão, porque eu irei usar você de uma forma sobrenatural. Aleluia. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, no versículo 5, versículo de número 5, Marcos capítulo 3, versículo 5 diz, e olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do coração, disse ao homem, estende a sua mão. Sabe, irmãos, esse ato de estender a mão é algo muito poderoso. A Bíblia diz que Jesus restituiu ao estado original. Significa que aquela mão, em algum momento, era uma mão boa, mas sofreu alguma coisa que a Bíblia não relata o que é, e se transformou numa mão mirrada, numa mão atrofiada. Mas era boa em algum momento. Isso, quem sabe, é a sua história. Porque todo aquele que não usa o talento atrofia. Todo aquele que deixa de ser um instrumento paralisa. Aquele homem estava paralisado, a sua mão estava atrofiada. E quem sabe é a sua história, porque você não tem usado. Amém, irmãos? Mas você precisa hoje
voltar a usar o dom que Deus tem na sua vida. Jesus te trouxe aqui para voltar como você era antes, usado por Deus, santo na presença de Deus, ousado na presença de Deus. Quem sabe você chegou aqui desanimado, abatido, e você estava parado ministerialmente, parado em um sonho que Deus te deu, como o Fernando falou, como José lá atrás. Mas Deus te trouxe aqui, e Ele vai restituir essa mão mirrada hoje. Ele vai trazer de volta esse sonho, vai voltar como era antes, e muito melhor, porque agora você tem o Senhor Jesus. Eu declaro como profeta de Deus na sua vida, tudo que o diabo te roubou, tudo que as pessoas passaram a perna de você, Deus irá restituir. Deus te voltará ao estado original, debaixo da bênção dEle. Você vai ser restituído em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que significa estender as mãos? Primeiro, pedir de ajuda. Quem pede ajuda, o que ele faz no sinal? Claudinha, sinal, estende. Só pode estender as mãos quem pede ajuda ao Senhor, quem confia que o Senhor pode fazer, quem sabe que Deus pode ajudar. Você sabe quem é o forte? É aquele que estende a mão e diz: Senhor, socorre-me. Sabe quem que é o fraco? É aquele que acha que pode resolver todas as coisas. Sabe, irmão, um grande problema, às vezes na vida da igreja, é que tem muitas pessoas tentando resolver sem Jesus. E eu amo isso na vida de Davi. Davi não foi perfeito, tem muitos erros e falhas, e que o próprio Deus deixou registrado. Mas sabe qual que é uma das características de Davi? O quebrantamento, a dependência. Ele pega e diz: Senhor, pequei contra o Senhor, mas eu estou te pedindo, estendendo a mão, não retire de mim o teu espírito. Ele está passando por luta, por vale, ele erra em decisões, mas sempre Davi vai confiar: o Senhor é misericordioso. Irmão, quando Deus diz: Davi, o que você quer? Cair na mão dos inimigos? Você quer alguma coisa que aconteça ruim, ou cair nas minhas mãos? O que Davi responde? Rapidamente nas tuas mãos. Eu sei quem é o Senhor, eu confio em Ti. Posso errar e falhar, Deus me levantará, Deus me levantará, Deus me levantará. E Deus está te levantando hoje. Pare de endurecer o seu coração, pare de resistir, pare de entrar num culto como esse achando: será mais um culto de uma liturgia, de abertura, de dízimo e oferta, de um louvor abençoado. Irmão, todo lugar onde a igreja se reúne, Deus pode falar. Deus usou uma mula, Deus usou um corvo, Ele pode me usar, pode usar o irmão que está perto de você. Não venha para cá achando que você já sabe tudo de Deus. Venha para cá com a mão estendida, dizendo: Senhor, socorre-me, socorre-me, socorre-me. E Ele virá ao teu encontro. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Estender a mão também fala de disposição. Quem pode pegar um copo d'água para mim? Você precisa estender as mãos. Está disposto? Está disposto a servir o Senhor? Qual grupo você se encontra? O problema? O identificador de problema? Ou a solução do problema? Quando estendeu as mãos, está dizendo: eu estou à disposição do reino. Eu tenho uma agenda particular, eu tenho um projeto particular, mas Senhor, o teu reino é maior do que todas as coisas. O teu reino é maior do que todas as coisas. Quem pode gritar como Isaías gritou: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem muitos irmãos que ele grita: eis-me aqui, envia-me. Não, envia o irmão dali, né? Deixa eu te falar, eu tenho falado isso. Todas as vezes que você encontrar um problema na igreja, tem irmão que ele acha que ele é mais inteligente porque encontra o problema. Não, filho. Todas as vezes que você encontrar um problema na igreja, acredite, é que Deus quer que você resolva. Pastor, acho que precisa melhorar a recepção. Então é para você estar lá na recepção. Todas as vezes que o Espírito te mostrar, Ele quer te usar.
Tem um problema, precisa de pães. Jesus vai resolver. Vou multiplicar os pães. Pergunta para o seu irmão, tem algum problema aí? Pergunta para ele o que ele responde. Diga para ele, está na hora de você resolver o problema. Você foi chamado para resolver o problema. Estender as mãos também nos fala de rendição. Quando a polícia fala parado, você já rende. O que você faz? Estende as mãos. Sabe, irmão, nós precisamos nos render ao Senhor. Aquele homem, do ato dele sair do fundo da sinagoga, passar entre os herodianos, passar entre os fariseus, sabendo que ele poderia ser expulso após o culto, a sentença era expulsão. Ele vai até o Senhor e se rende a Ele. Ele vai até o Senhor e diz: Senhor, eu posso nunca mais voltar neste lugar. É o único lugar que Deus manifestava que ele poderia estar, porque naquela época era no templo, e ele não podia entrar no templo. Então o único passo é na sinagoga. Ele está dizendo: Senhor, eu estou hoje podendo perder toda a comunhão com o Senhor, mas uma coisa eu faço, eu me entrego completamente. Como você pode dizer ao Senhor: não entendo tudo, não sei porque estou passando pelo que estou passando, não conheço todos os caminhos, nem sei todos os desígnios, mas uma coisa eu faço, eu me entrego à tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na minha vida, como o céu já determinou. Quem pode fazer uma oração como essa? Essa é uma entrega de chamado, é uma entrega de rendição. Quantos irmãos estão fugindo do chamado? Fala para o irmão: ô Jonas, Jonas, o Senhor está te chamando, volta, barriga de baleia não é o seu lugar. Quantos de nós estamos fugindo, com desculpa, sabe, irmãos, nós seres humanos, nós tentamos esconder de Deus, e uma das formas de nós escondermos é fingir que não estamos ligando para a situação, fingir indiferença, fingir que não é comigo. Irmão, Deus é um Deus pessoal. Se Ele está falando, Ele está falando com você. Ele não está falando com aquele que faltou, Ele não está falando com aquele que está do lado, Ele está falando com você. E Ele está te chamando: se entrega a mim por completo, se entrega a mim por completo, entra em águas profundas, deixa eu conduzir a sua vida, porque eu é que tenho a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus chamou aquele homem à frente, Ele estende a mão e o Senhor diz: mão, volte como era antes. Volte no estado original, como Deus criou. E tudo que Deus cria é perfeito. E hoje é o dia do Senhor devolver para você. Eu quero que você fique de pé no nome de Jesus.